Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Eu sei que você já tem falado, já tem colocado muitas coisas diante de Deus, mas hoje Ele vai te responder, aleluia. Verso 13 é onde nós começamos a narrativa do texto em questão. Vai dizer: assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se de barco em particular e foi para um lugar deserto. Estas coisas que o texto se refere são as coisas ligadas a João Batista, que tinha acabado de ser decapitado e tinha a sua cabeça entregue à filha de Herodias numa bandeja. Aquilo causou uma grande revolta no povo, porque João Batista era tido por um profeta diante do povo. E Jesus, ao saber dessa notícia, contristou-se no seu espírito, porque era seu amigo, porque era amado do noivo, porque foi o precursor que lhe preparou o caminho no deserto. E ao saber disso, Jesus queria se retirar. Algo que faz parte da sua personalidade como homem, para orar, para buscar. E para fazer isso, Jesus não se distraiu, Jesus não foi para um shopping, Jesus não foi para a casa de um amigo, Jesus não foi procurar ninguém para distrair, Jesus não foi comer, Jesus foi para o deserto. Diga comigo, deserto. Às vezes a solidão, ou o estar solitário, ou a solitude, é o melhor conselheiro, porque ela não permite com que os seus sentimentos sejam substituídos. Jesus agora vai para pensar sobre aquilo, para orar sobre aquilo, sobre os últimos acontecimentos, e ele vai para o deserto. Não é o ponto principal, mas o Senhor me ordena dizer isso aqui como despertamento para algumas pessoas. Às vezes, diante de acontecimentos catastróficos, às vezes diante de palavras de tristeza, de luto, de dor, de perda, a gente prefere distrair, porque a gente não quer pensar naquilo que nos faz sofrer. Então a gente pega um cartão e vai no shopping para distrair. A gente sai de um trabalho onde ouviu uma palavra desagradável, que seu salário vai ser cortado, que você vai mudar de cargo, que seu filho vai embora de casa, eu não sei. Aí você pensa, eu vou para a casa de um amigo para conversar sobre isso, mas na verdade a sua vontade é distrair. Você quer, na verdade, substituir aquele sentimento que te domina naquele momento. E isso não é bom, porque quando você substitui, você só está procrastinando o sofrimento. Ao invés de trazer uma solução definitiva, você está repartindo ele em doses homeopáticas. Aí sofre um pouquinho segunda, sofre um pouquinho na terça, na quarta-feira fica feliz e na quinta se entristece de novo. Na sexta-feira você não pensa nisso, mas no domingo você entra novamente em depressão. Porque aquilo está te visitando, porque você busca subterfúgios para tentar distrair-se, para não pensar naquilo. Jesus não é assim. Jesus vai para o deserto. Ele quer solitude, sim, não para substituir pensamentos e sentimentos, mas para pensar neles. E ao pensar neles, ele não substitui, mas ele redefine a maneira de sentir, de observar. Essa é a intenção de Jesus, de ir para o deserto. Então ele pega um barco e se retira de uma multidão que já estava presente. Só que essa multidão vê que Jesus segue de barco, e agora eles vão seguir a pé, cerca de 8 quilômetros caminhando, para poder estar com Jesus. Mais do que nunca naquele dia eles querem estar com Jesus. João Batista acabou de ser decapitado, e eles buscam a pessoa de Cristo. Primeiro porque eles sabem de tudo que Cristo pode fazer. Eles curam os doentes, sim, mas também para saber um parecer de alguém que era uma grande influência, sobretudo agora que João Batista já não estava mais entre nós, ou entre eles. E eles vão caminhando 8 quilômetros. Jesus faz como se tivesse dispersado a multidão, mas quando ele chega à margem, a multidão está toda lá chegando. Uma multidão de pessoas que não vão deixar naquele momento Jesus viver a solitude, não vão deixar naquele momento Jesus estar sozinho. Quando Jesus observa aquela multidão, Jesus
vai deixar para depois o seu sentimento de pensar, de raciocinar, a sua vazão como homem, porque vai se mover de íntima compaixão por aquela multidão. Uma multidão que precisa, uma multidão que depende, uma multidão que vê nele a esperança da solução, uma multidão que busca milagre, uma multidão que caminha, uma multidão que precisa de Jesus. E ele se comove de compaixão por essa multidão. E quando esse povo chega, o texto diz que Jesus vai curando todos os seus doentes. E isso vai passando muitas horas, porque multidão demanda tempo. Jesus vai atender todas essas pessoas. Ao final do dia, os discípulos se aproximam de Jesus, percebem que a multidão em peso se mantém presente e dizem: Senhor, essa é a hora. O lugar é deserto e já está entardecendo. Mande essa multidão agora, dispersa essa multidão. Fala para essa multidão ir embora agora, para que dê tempo deles irem a algum povoado próximo e busquem comida para si. E o texto diz: e Jesus lhes respondeu. Eu estou aqui com a versão King James, a sua é um pouquinho diferente, mas é porque a King James é extremamente inspiradora, porque ela usa os textos mais aproximados do grego. Isso mostra para a gente a intenção mais próxima da palavra. E eu achei maravilhosa essa versão, porque enquanto eles dizem: Senhor, despede a multidão, Jesus manda a multidão embora para que possam comprar comida. Eles estão preocupados com a falta de comida, com a falta de algo. A necessidade agora é eminente. Então eles se aproximam de Jesus e aconselham a Jesus: manda embora a multidão. É impressionante como diante de uma falta, diante de uma necessidade, aparece o desejo de ir embora. Diante de uma necessidade que aparentemente não pode ser suprida, diante de um sentimento que não pode ser disfarçado, diante de uma fome que não pode ser alimentada, é impressionante como os conselhos sempre vêm e eles dizem: vai embora, manda embora. Então Jesus vai lhes responder e vai dizer: o povo não precisa ir embora. Oh, aleluia! Aumente o seu nível de sensibilidade espiritual e diga após mim: não precisa ir embora. Eu vou dizer aqui, diante da falta, você vai olhar para alguém e vai dizer para esse irmão: não precisa ir embora. Calma que eu ainda não disse nada. Diante da falta, diga para ele: não precisa ir embora. Diante da escassez, não precisa ir embora. Quando o dia mal bater em sua porta, a casa é sua, não precisa ir embora. Quando as dores começarem a aparecer, não precisa ir embora. Quando o casamento ficar difícil, não precisa ir embora. Nós somos muito bons em ficar enquanto tudo está dando certo. Nós somos muito bons em ficar quando os nossos planos estão de acordo com as nossas projeções. Nós somos muito bons em ficar quando tudo sai de acordo com aquilo que desenhamos. Nós somos muito bons enquanto não chega o entardecer. Nós somos muito bons enquanto o sol está posto no céu. Mas o sol vai começar a se pôr, a fome vai começar a dobrar, a hora do almoço já passou e eles pensam: mandam ir embora. Mas a palavra de Jesus é: não precisa ir embora. Tem alguém aqui, a resposta de Deus nesta noite? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: a necessidade bateu a porta, mas não precisa ir embora. O sol está se escondendo por entre as nuvens, mas não precisa ir embora. Alguém viu a escassez bater na tua casa e está pensando em te tirar, e o Senhor está dizendo: não precisa ir embora. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. É Jesus mesmo que te trouxe hoje aqui para te dizer e para dizer aos conselheiros que querem que você se retire: não precisa ir embora. Pegue na mão de alguém aí, segure a mão de alguém aí. Não segure de qualquer maneira não. Deixa Deus te usar para esta pessoa. Aperte a mão dela, galerinha, vem comigo. Segure a mão de alguém aí. Levanta a mão para o alto dessa pessoa e diga para ela: Jesus não vai mandar ninguém embora. Jesus não vai mandar ninguém embora. Não precisa ir embora. Não
precisa ir. Você que quer sair deste casamento, não precisa ir embora. Você que quer botar esse filho para fora de casa, não precisa mandar para ir embora. Jesus te trouxe hoje aqui e a resposta dele é: pode ficar. Eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus aqui. Eu estou vendo cartas de despejo dos conselheiros da escassez sendo rasgadas no fogo da graça e da misericórdia de Deus. É impressionante como diante de uma vergonha a nossa vontade é ir embora. Diante de um constrangimento, a vontade é mandar embora. Diante de uma tristeza, melhor ir embora. Diante de uma vergonha, de não ter o que oferecer, de não ter o que dar, melhor mandar embora. Mas esse povo veio parar no deserto atrás de Jesus, justamente movido pelo que não tem. Como é que vai mandar embora? Não precisa ir embora. Algumas coisas estão acontecendo na sua vida e a sua vontade ou é mandar ou ir embora. Isso é constrangedor, melhor ir embora. Isso está acabando com a minha reputação, melhor ir embora. Isso está me envergonhando, eu vou embora. Alguém está me perseguindo, eu vou embora. Eu não preciso disso. Alguém da faculdade já viu que atrasou o boleto, eu estou devendo. Estou sem graça. Eu tenho que ir na secretaria todo final de mês. Eu acho que eu vou trancar e eu vou embora. Só que Jesus está aqui hoje. No teu deserto. Jesus está se movendo no teu deserto. Não precisa ir embora. Eu vou hoje lá na quinta-feira para saber se eu mando embora ou se vai eu mesmo. Jesus está dizendo: nem manda e nem vai, fica todo mundo. Camila, esse menino é terrível, isso não me dá sossego, eu vou tocar para fora. Jesus está dizendo: não precisa, deixa o menino aí. Mas ele é rebelde, deixa esse rebelde aí, não precisa mandar ninguém embora. Não precisa ir embora. São constrangimentos que movem a nossa retirada de um lugar. Mas não por isso Jesus quer que você se retire. João capítulo 6, verso 37, ele vai deixar muito claro por que ninguém vai embora. Porque ele não foi atrás de ninguém. Foram essas pessoas que vieram atrás dele quando ele quis se retirar da multidão. Uma vez vendo-as, encheu-se de compaixão por elas. Lembra o que ele disse lá, João 6,37? Ele disse: a quem o Pai me deu, vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Meu Deus, tem alguém aí para receber essa palavra? Ou você está esperando eu gritar e rodar para entender o impacto da mensagem? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: de maneira nenhuma. Irmã Camila, mas meu problema é vergonha. De maneira nenhuma. Irmã Camila, mas meu problema é que eu caí. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou sendo envergonhado. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou devendo. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu estou com câncer. De maneira nenhuma. Irmã Camila, meu problema é que eu fiquei com AIDS. De maneira nenhuma. Aquele que o Pai me deu, vem a mim. E quem vem a mim, de maneira
diga: não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não. Se Jesus te quer, não interessa a circunstância. Não vai embora não. Se Jesus te aceita, não interessa a circunstância. Não vai embora não. Mateus capítulo 15, versículo 23, você encontra uma mulher desesperada, cananeia. Ela gritava tanto que constrangia os discípulos. Ela não era nem judia, ela era gentílica, descendente de um povo idólatra. Isso causava um constrangimento, porque quando Jesus foi passar pelas regiões de Tiro e Sidom, ele disse: não conteis a ninguém que eu vou passar por ali. E a mulher sai correndo atrás de Jesus e ela gritava. Tem necessidade, irmão, que o grito dela sai pela boca. Mas tem umas que não são verbalizadas, mas a alma está ali, ó, que nem a sua está aqui hoje, sacudindo. A demanda é grande. Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não já o bastante do grito, a colocação da palavra dela também é pesada, endemoniada. E os discípulos vão dizer: Senhor, despede, manda embora essa que vem gritando atrás de nós. Porque diante do constrangimento, a nossa vontade sempre é mandar embora. Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, não é o caso dela, mas o texto diz: então ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você sabe o que aconteceu? Jesus mandou embora. Jesus mandou embora, porque o que vem a mim foi o Pai que trouxe. E se veio a mim, porque é cananeia, eu vou jogar fora? De maneira nenhuma. A palavra que Deus colocou na minha boca é: diga a eles lá hoje, que hoje ninguém vai embora. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já estava com a multiplicação engatilhada, mas ele não revela. Então ele diz assim: dá-lhes vós mesmos algo de comer. Porque Jesus já sabia que um menino já havia entregue 5 pães e 2 peixes, a fim de que fosse repartido, obviamente, entre eles. Era alguém da multidão que já caminhava com cestos. Os judeus estavam acostumados a andarem com cestos desde que saíram do Egito, quando receberam a libertação. Há alguns exegetas extremamente céticos que acreditam, por exemplo, que esse milagre eles chamam de milagre moral, porque eles não acreditam que Jesus multiplicou a matéria do pão. Eles acham que foi um milagre moral, pautado no sentido do rapaz ter vindo trazer 5 pães e 2 peixes, e ao Jesus ter repartido, todos aqueles que trouxeram alguma marmita sentaram-se no grupo de 50 e de 100 e começaram a repartir aquilo que tinham entre si. Só que se fosse assim, seria só a repartição. Então a epígrafe do texto não deveria nos iludir, ela deveria ser o milagre da repartição. Mas não é. O milagre é da multiplicação. A repartição divide sem acrescentar. A multiplicação acrescenta em cima do que foi repartido. Ah, não, você não pegou. Se fosse só para repartir, não sobrava. Porque a divisão diminui. Mas a repartição, a divisão em cima do acréscimo de Jesus, vira multiplicação. Então foi multiplicação. Então Jesus vai dizer: dai-lhe vós mesmos de comer. Porque Jesus sabe que tem ali 5 pães e 2 peixes, mas obviamente os discípulos devem estar olhando para aquilo e pensando: rapaz, só tem aqui 5 pães e 2 peixes, isso aqui já vai dar mal para repartir entre 12 mais 1.
Contudo, Jesus pediu, tragam para mim. E aí eles vão dizer, Senhor, mas tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Em João capítulo 6, narrativa desse mesmo texto, porque este é o único milagre, fora a ressurreição de Jesus, que é falado nos 4 evangelhos, o único. E lá em João 6, ele vai dizer o seguinte, que Filipe olha aquilo e vai dizer, nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, seria o suficiente para alimentar toda essa gente. André chega a ficar constrangido, e ele diz, olha, eis aí um rapaz que tem até 5 pães pequenos e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Obviamente, quando esse rapaz deu os 5 pães e 2 peixes, ele sabia que haveria repartição entre eles, daquele pão e daquele peixe. Jesus disse, tragam aqui para mim. Tragam o quê? A possibilidade de repartição que o menino trouxe. Senhor, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pequenos pães e 2 peixes. Isso aqui, irmão, dá uma totalidade de 7, número da plenitude. Significa que na mão do homem aquilo que a gente tem não é o suficiente, mas na mão de Deus é o bastante para fazer aquilo que Ele deseja. Mas não é apenas isso que eu quero focar. Você vai perceber que Jesus está dizendo, traga-me aqui o quê? Aquilo que o menino trouxe. O que o menino trouxe? O menino trouxe possibilidade. Abra comigo a sua boca e diga possibilidade. Diga possibilidade. O menino trouxe possibilidade de repartição. Obviamente, quando o menino entregou, ele já sabia que aquilo seria repartido, nem que fosse somente entre eles. Então, há aqui, na entrega do menino, a possibilidade de uma repartição. Jesus está dizendo, eu estou trocando para miúdos. Jesus está dizendo, tragam-me as suas possibilidades. Tragam-me as suas condições. Eu vejo André em João 6 constrangido em apresentar o que tem. Haja vista que a demanda é maior do que a possibilidade. Haja vista que a demanda é maior do que a provisão. Então André vai se constranger. Ele mesmo oferece, mas se constrange. É assim mesmo a gente. Podia até ser, né? Mas também. Fulano podia ajudar, mas você sabe, né? Eu podia até ir, mas não dá, né? Possibilidades. Quando o menino entrega, ele dá possibilidade de repartição. Jesus diz, tragam aqui para mim. André se constrange. Que é isto para tanta gente? Jesus está dizendo, traz aqui. Senhor, eu até pensava que poderia. Você não está entendendo a ordem? Ele não está mandando você pensar, ele está dizendo, traz aqui. Senhor, mas se fulano ajudar, se deixou ali na vizinha primeiro. Não mandei você ir na vizinha, eu mandei você trazer aqui. Será que você pode começar a botar a sua mente para funcionar? Quais são as possibilidades que te constrangem? Você diz, eu até poderia, mas sou tão pequeno. Eu até poderia, mas sou tão fraco. Eu até poderia, mas não terminei a faculdade. Eu até poderia, mas não concluí o ensino médio. Eu até poderia, mas ainda não casei. Eu até poderia, mas não tenho carteira de habilitação. Jesus está dizendo, traz o teu poderia aqui, garoto. Olha que coisa linda. O menino tem uma possibilidade de repartição, mas ao entregar, ele vê uma possibilidade na mão de Jesus. Tudo que os discípulos entregam, tudo que o menino entrega, não passa de uma possibilidade. Vou te falar uma coisa aqui. O menino sabia que aquilo podia ser repartido, mas nunca imaginava que podia ser multiplicado. Você consegue entender? O que Jesus está dizendo é, as possibilidades que você julga ser inferiores, elas só são fracas porque estão na tua mão. Quando você apresenta diante de mim as suas aspirações, quando você apresenta diante de mim as suas possibilidades, elas se tornam realizações através da multiplicação. Oh, aleluia!